Glória a Deus, glória a Jesus, a paz do Senhor, a você que nesse momento, não importa a cidade, o estado ou o país que você está me ouvindo agora. Não importa também a hora aí no teu país, se é pela manhã, se é à tarde, se é à noite. Amém? O que importa é nós orar. O que importa, meus amados, não somente orar, confiar e ter a certeza de que Deus, Ele está ouvindo a nossa oração. Meus amados, o nosso Deus é tão grande e poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos e pensamos. Eu quero incentivar a você, aos meus amados obreiros, pastores, aos senhores, precisamos ter a certeza de que quando nós paramos tudo para ir para a oração, Deus já está pronto para nos ouvir. Você nunca vai encontrar Deus ocupado a ponto de não poder te atender. Você entendeu? Você nunca vai encontrar Deus ocupado a ponto de não poder atender você. Deus, Ele pode estar atendendo nesse momento centenas, milhares de pessoas, mas tem um lugar para você, Ele vai te ouvir. Aleluia. Este é Deus. O Deus que eu sirvo é assim. Ele pode estar atendendo milhares, pode ter milhares de pessoas orando nesse momento. Ele está atendendo muita gente. Mas Ele tem um lugarzinho para mim também. E Ele vai me ouvir. Amém, meus amados? Compartilhe esta oração. Tenha essa consciência de que o Deus a quem nós buscamos é um Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus onipotente. Amém? Nunca venha orar a Deus, nunca venha buscar a Deus como se você fosse orar ou falar com alguém que não pudesse te atender naquele momento. Deus não é como o secretário do prefeito, Deus não é como o prefeito, Deus não é como o médico, Deus não é como o deputado que precisa agendar a data, precisa agendar horário. Não, Deus não precisa agendar hora não. Deus está sempre disponível para nos ouvir. Vamos orar. Não repara não o barulho das maritacas, dos passarinhos, aqui onde eu estou, na igreja, no templo. Misericórdia, tem um dia, irmão, que aqui é o dia inteiro, essas maritacas gritando. Por isso que eu coloco o fundo musical um pouquinho mais alto, para ver se cobre um pouquinho dos gritos da maritaca. Mas vamos orar em nome de Jesus. Deixa eles cantar, deixa eles se alegrar. Tá? Enquanto eles se alegram lá fora, eu oro aqui dentro. Amado Deus e eterno Pai que estás no céu. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Eu sabia, Deus, que o Senhor estaria pronto para me atender também. Eu não sei quantos servos e servas do Senhor
Eu não sei quantos filhos e filhas do Senhor já estavam aqui antes de mim em oração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Obrigado, Pai. Sempre está disponível para me atender, me ouvir e me escutar. E com muita certeza e com muita confiança, Pai, eu venho clamar, eu venho orar. E esta é exatamente porque eu venho orar, porque eu sabia que o Senhor teria também a disponibilidade para mim. E eu tenho certeza, Deus, que todos aqueles que vão orar comigo, o Senhor também está disponível a atender todos. Aleluia, porque o Senhor é fiel, é grande. Oh, glória a Deus. Senhor, ainda, meu Deus, que existe vozes parecidas com a outra. A voz da irmã parece com a voz daquela irmã lá. Os homens podem confundir, mas o Senhor não confunde. O Senhor conhece a voz de todos. Oh, aleluia. O Senhor sabe. O Senhor conhece a voz de cada ovelha e sabe exatamente quem é que está falando. O Senhor sabe, Deus, quem é que está chorando. Aleluia. O Senhor sabe, Deus, quem é que está orando em voz alta. O Senhor sabe quem é que está orando baixinho, Senhor. Tu conhece tudo. Tu é tremendo. Por isso eu te amo, Deus. Por isso eu amo orar. Por isso não abro mão do meu tempo de oração, Deus. Apesar de ter dias, Pai, eu oro mais cedo, outro dia mais tarde, mas sempre estarei aqui em oração. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom, fiel e verdadeiro para conosco. Aleluia, glória a Jesus. E nesse exato momento, Deus, que nós estamos orando, oh, aleluia, Senhor, como é bom, meu Pai, reservarmos momento assim para podermos orar. Senhor, e eu sei enquanto a igreja ora, enquanto teus filhos oram, Deus, um ora aqui, outro ora ali, outro orando lá. Meu Deus, isso mostra, Pai, a nossa unidade em orar. Deus, imagina Jesus querido, como seria se todos esses servos e servas do Senhor tivessem reunido todo em um mesmo lugar. Como seria Deus? Milhares de pessoas orando em um mesmo lugar, reunido em um mesmo lugar. Meu Deus, a igreja muitas vezes não consegue entender isto, Pai. Quantas vezes nas igrejas locais, os cultos de oração é os cultos que menos tem crente. Incrível que pareça. Deus, os cultos de oração é o culto que mais as pessoas desprezam. E é um culto, Deus, aonde cada um pode expressar o seu sentimento. Pode declarar o seu sentimento em oração.
Amado Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta hora bendita de oração, nesse momento tão importante, eu sei, Senhor, que a Tua palavra, ela é pura, ela é verdadeira, ela é real. Amado Deus, e somente o Senhor poderás fazer com que cada crente entenda, Pai, na sua localidade. Jesus, se todos os cristãos, se todos os crentes entendessem, meu Deus, a suma importância, o valor de um culto de oração, eu acho que ninguém perdia um culto de oração. Se todos entendessem, Deus, os mistérios da oração, eu acredito que ninguém faltava no culto de oração. Infelizmente é o culto que mais os crentes desprezam. Meu Deus, os cultos de domingo são superlotados os templos. Todo mundo querendo cantar, todos ou muitos mandando bilhetinho para o pastor: se tiver tempo eu quero cantar. Meu Deus, ó Senhor meu Pai, se todos entendessem o mistério da oração, eu tenho certeza que esses crentes nunca mais faltariam um culto de oração. Eu aproveito, Deus, para te pedir isto. Revela para a tua filha, revela para o teu filho a importância de um culto de oração. Deus, e eu tomo estas minhas palavras de oração fundamentada nas Escrituras. Deus, eu me lembro de que quando o teu servo, apóstolo Pedro, foi preso por Herodes, por ordem de Herodes, as Escrituras revelam a Deus que os crentes reuniu na casa da irmã Maria e começaram a orar, Senhor, e começaram a orar. Começaram a buscar a tua presença e começaram a clamar ao Senhor e começaram a pedir ao Senhor para soltar a Pedro, porque Tiago já havia sido decapitado e Pedro estava guardado para ser decapitado no outro dia. Mas a igreja se reuniu na casa da irmã Maria e começaram a clamar: Deus, aleluia. E em resposta da oração da igreja reunida, o Senhor chama um anjo e ordena o anjo ir lá na prisão onde estava Pedro, algemado, cercado por 16 soldados. Aleluia. O anjo entra e toca em Pedro, desperta Pedro e tira Pedro da prisão, porque a igreja estava reunida em oração. Aleluia, glória a Deus. Ah, Pai Santo, Pai amado, Deus de glória. E o Senhor livrou Pedro das mãos de Herodes e de tudo que os judeus pensavam. Pai querido, Pai Santo, isto é o valor de um culto de oração, Senhor. Desperta, Deus, minhas irmãs. Desperta, Deus, os obreiros, até mesmo obreiros, Pai, pastores, presbítero, evangelista, bispo, diácono, cooperador. Exatamente é o culto de oração que eles procuram os afazeres para fugir da oração. Mas eu peço em nome de Jesus que nesta hora o Espírito Santo venha desvendar
tirar a escama dos olhos espirituais de milhares de crentes, para eles começarem, Deus, a entender que o melhor dos cultos é o culto de oração, onde eles podem falar o que nunca falaram, e eles têm a oportunidade de ouvir do Senhor o que nunca ouviram. Deus, outro exemplo, meu Pai, de oração que eu vejo, a igreja reunida. Foi a igreja ali em Antioquia, Senhor. Ali tinha profeta, ali tinha doutores. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória a Deus. E de repente, naquela oração, Senhor, com certeza o Senhor tomou, o Espírito Santo tomou um profeta, porque ali tinha profeta, naquela reunião de oração. Não sei qual foi o profeta, mas eu creio que um dos profetas foram tomados pelo Espírito Santo, enquanto orava, jejuava. Um daqueles profetas foram tomados pelo Teu Espírito, Pai. Aleluia, começou a falar. E pedir para o ministério apartar, separar para ele Barnabé e a Saulo para uma obra gloriosa. E o Espírito Santo falou na boca daquele profeta. Aleluia! E o ministério obedeceu, ouviu a voz do Espírito Santo. Impuseram as mãos sobre Barnabé e a Saulo e enviaram para o campo missionário. Oh, Santo Espírito de Deus, obrigado, Senhor. Eu estou a pedir a Ti nesse momento. Desperta a igreja, Jesus, para reunir em culto de oração. Desperta os pastores, meu Pai, para colocar culto de oração nas igrejas locais. Tem culto de tudo, Pai. Tem culto da mocidade, culto das crianças, culto de oração, culto do varão. Meu Deus, só não tem o culto de oração. Oh, Jesus, tenha misericórdia. Tem culto de tudo, Deus. Tem culto para todo departamento. Só não tem culto de oração. Ah, Senhor, abra os olhos desse pastor. Abra os olhos desse obreiro. Precisa ter um culto de oração. Oh, meu Deus e meu Pai. Oh, remacheria canta nabassou. Meu Deus, oh Jesus, e é um dos cultos que o Senhor mais fala com o crente, é no culto de oração, porque o Senhor não usa o pregador, mas o Senhor fala diretamente ao crente que está aí dialogando contigo. Espírito Santo de Deus, aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus. Mas eu creio, Senhor, que em resposta desta oração, muitos crentes, Jesus, vão começar agora a estar no culto de oração. Eu creio, Senhor, que muitos pastores vão estabelecer um culto de oração agora. Porque tem culto para todo o departamento, só não tem o culto de oração. Ah, Deus bom, remachou de calamasto que mandará. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, muitos dizem que ora em casa, que ora em casa mesmo. Senhor, se muitos não conseguem, Jesus, participar de um culto de oração,
que é um culto exclusivo para orar. Meu Deus, em casa é tanta culpações, é tanta coisa para fazer, Senhor. Se o crente, Jesus, ele não aproveita o culto de oração para orar, meu Deus, como que ele ora em casa, Senhor? Se ele não ora em casa, é exatamente porque não vem num culto de oração. Porque, Deus, o crente que ora em casa, ele não perde culto de oração, Senhor. Kalamashurikonto pinastemi kalamassou. Kalamashurikonte mianda kalamassai. Crente que ora em casa, Jesus, sabe o valor que tem a oração. Por isso ele não perde o culto de oração na igreja, com a igreja. Mas neste momento, Deus, eu estou pedindo ao Senhor em nome de Jesus. Estou aqui no meu lugarzinho, Senhor, como sempre. Mas o Senhor pode assoprar no vento do norte a sul, do oeste a oeste. Oh, aleluia! E despertar os pastores das igrejas locais para estabelecer um dia de culto de oração. Aleluia! Glória a Deus! Pai querido, Pai santo, eu creio, Jesus, se todos os crentes soubessem o valor da oração, eles não perderiam o culto de oração. Oh Jesus, é nos cultos de oração que o Senhor renova as forças, é no culto de oração que crente é batizado e revestido de poder. É no culto de oração, Senhor, que o crente derrama suas lágrimas e derrama o seu coração perante o Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, é o culto de oração que abre os céus para um grande avivamento. É o culto de oração, Jesus, que nos faz sentir a necessidade de ser mais crente ainda. É nos cultos de oração, Espírito Santo de Deus, que os teus filhos aprendem a abrir mão dos embaraços da vida. Aleluia, glória a Deus. Vai falando o Santo Espírito de Deus, vai ministrando ao coração daqueles que estão, Senhor, ouvindo esta oração. Mas também, Espírito Santo de Deus, que a voz do seu poder vai alcançando vida, despertando os pastores, Senhor, não importa o número de crentes, Deus, não importa o número de membros, Senhor, o Senhor não é como o homem. Jesus tem pastor que ele só vai na igreja se tiver um grande número de crentes, mas o Senhor está presente, Pai, na igreja pequena, na igreja grande. Se tiver culto de oração, não importa, Jesus, se tem 5, se tem 10, se tem 500, se tem 1.000, 2.000, o Senhor quer estar lá. Eu nunca vi, Espírito de Deus, alguém amar tanto o culto de oração igual o Senhor. Ah, Jesus querido, meu Salvador, ajuda a tua filha, Senhor, justamente o culto de oração. Deus, se todos os crentes soubessem o que o Senhor faz em um culto de oração, eles não faltavam. Se o crente soubesse, Espírito Santo, os mistérios de um culto de oração, se todos os pastores soubessem o valor de um culto de oração, eles colocariam no culto de oração da igreja. Obrigado, Senhor, porque
aqui mesmo, Senhor Deus, sendo poucos irmãos, mesmo sendo poucos membros, toda sexta-feira nós reunimos aqui para clamar o Senhor em oração. E eu sei que tem algumas, poucas, mas tem os pastores que estão lutando para manter o culto de oração. Jesus, mas o meu desejo é que nessa tarde o Espírito Santo venha despertar as igrejas, os irmãos, os crentes. Aleluia. Senhor, e os pastores, os dirigentes, para colocar o culto de oração. Jesus, meu Deus, começa a usar o próprio crente da igreja para implorar o pastor. Ah, que vergonha, Jesus! Que vergonha, Jesus! O pastor que deveria ser o exemplo, ter que ouvir o pedido de um membro para colocar um culto de oração. Remada bassude comana. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! Espírito Santo de Deus, obrigado por tudo, Senhor da glória. Obrigado por tudo, meu Deus, que tem feito em nossa vida, Pai. Assim eu oro e agradeço a Ti, em nome de Jesus Cristo, por mais um momento, Deus, em oração. Amém, Jesus, e amém. Glória a Deus, glória a Jesus.